Olá, meu aluno, saudações. Eu sou o professor Juvenício Santos e na aula de hoje a gente vai trabalhar com a Lei de Criação dos Institutos Federais, na verdade, dar continuidade ao estudo dessa lei, e a gente hoje vai falar sobre o Colégio Pedro II, vamos falar também das disposições gerais e transitórias, e por fim a gente finaliza o estudo completo dessa legislação, tá ok? Show de bola então, vamos lá, F5 para gerar a tela inteira. Ok. Bom, do Colégio Pedro II, artigo 13, artigo 13. Artigo 13A. O Colégio Pedro II terá a mesma estrutura e organização dos Institutos Federais de Educação, Ciências e Tecnologias. Pronto, a gente já tem uma informação boa aqui. O Colégio Pedro II, ele vai ter a mesma estrutura e a mesma organização dos Institutos Federais de Educação, Ciências e Tecnologias. Ok, informação importante. Mais à frente a gente tem o artigo 13B. As unidades escolares que atualmente compõem a estrutura organizacional do Colégio Pedro II passam de forma automática, independente de qualquer formalidade, a condição de campi da instituição. A gente tem uma informação muito importante nesse artigo, por quê? Porque a gente sabe que no serviço público tudo depende de formalidade. E quando você vê uma informação lá, independente de qualquer formalidade, aí soa estranho. O cara que não estudou, o cara que não leu essa lei por completo, ele acha isso aqui estranho e não marca como resposta correta, mas está correto, né? O Colégio Pedro II vai passar de forma automática, independente de qualquer formalidade, a condição de campi da instituição. Tá? As unidades escolares que atualmente compõem a estrutura organizacional do Colégio Pedro II passam de forma automática, independentemente de qualquer formalidade. A condição de campi da instituição. Guarde essa informação porque isso aí é muito importante, ok? Show de bola. Próximo, parágrafo único. A criação de novos campi fica condicionada à expedição de autorização específica do Ministério da Educação. A gente tem uma informação importante aqui de novo, tá? Eu coloquei essa foto aqui, ela é meramente ilustrativa, porque a gente fala de criação de novos campos dos institutos, ok? Então vamos lá. A criação de novos campi fica condicionada à expedição de autorização específica do Ministério da Educação. Então, a condição para que seja criado novos campos dos institutos faz-se necessário que haja uma expedição de uma autorização, né, do Ministério da Educação, ok? Show de bola. Próximo, então. Capítulo terceiro. Disposições gerais e transitórias. Pronto, a gente já está encaminhando para o finalzinho da lei, ok? Bom, artigo 14. O diretor-geral de instituição transformada ou integrada em Instituto Federal nomeado para o cargo de reitor da nova instituição exercerá esse cargo até o final de seu mandato em curso e em caráter pro tempore, com a incumbência de promover no prazo máximo de 180 dias a elaboração e encaminhamento ao Ministério da Educação da proposta de estatuto e de plano de desenvolvimento institucional do Instituto Federal, assegurada a participação da comunidade acadêmica na construção dos referidos instrumentos, tá? Então a gente tem uma informação aqui que eu chamo a sua atenção para você ficar atento e anotar aí no seu caderno, se possível, por favor, tá? Bom, é assim, o o diretor-geral de instituição transformada ou integrada em Instituto Federal, nomeado para o cargo de reitor da nova instituição, exercerá esse cargo até o final de seu mandato em curso e em caráter pro tempore. Ok, até aí tudo bem, nada de estranho. Com a incumbência de promover no prazo máximo de 180 dias a elaboração e encaminhamento ao Ministério da Educação da proposta de estatuto e de plano de desenvolvimento institucional do Instituto Federal. Então a gente vê uma informação aqui, ó. Qual o prazo que o diretor pro tempore, o diretor-geral pro tempore da instituição transformada ou integrada ao Instituto Federal, né? Ele tem até 180 dias, tá, para elaborar e encaminhar ao Ministério da Educação a proposta de estatuto e de plano de desenvolvimento institucional do Instituto Federal, assegurada a participação da comunidade acadêmica na construção dos referidos instrumentos, ou seja, levando em consideração a gestão democrática. Beleza? Show de bola. Então lembre dos 180 dias que o diretor-geral, pro tempore, ele tem para encaminhar a proposta de estatuto e o plano de desenvolvimento institucional, tá? 180 dias é o prazo máximo. Ok. Parágrafo 1º. Os diretores gerais das instituições transformadas em campos de Instituto Federal exercerão até o final de seu mandato e em caráter pro tempore o cargo de diretor-geral do respectivo campus.
Nada demais. Informação que a gente só precisa ler com cuidado, né? Mas não tem muita informação, né, que assusta nesse parágrafo aí não, tá? Parágrafo segundo. Nos campi em processo de implantação, os cargos de diretor-geral serão providos em caráter pro tempore, por nomeação do reitor do Instituto Federal, até que seja possível identificar candidatos que atendam aos requisitos previstos no parágrafo 1º do artigo 13 desta lei. Ok? Show de bola também. Vamos para o próximo. Parágrafo 3º. O diretor-geral, nomeado para o cargo de reitor pro tempore do Instituto Federal ou de diretor-geral pro tempore do campus, não poderá candidatar-se a um novo mandato, desde que já se encontre no exercício do segundo mandato, em observância ao limite máximo de investidura permitida, que são de 2 mandatos consecutivos. Aqui a gente tem uma informação que a gente já até associa aos cargos de presidente, aos cargos de prefeito, que assim, ele só pode ficar até 2 mandatos consecutivos. Se já tiver passado esse tempo aí, ele não pode se candidatar, né, mais, né? Tem um limite máximo de investidura permitida, que são os de 2 mandatos. Mas isso aí eu acho que não é nenhum problema para a gente, tá? Mas guarde essa informação que ela é boa. Artigo 15. A criação de novas instituições federais de educação profissional e tecnológica, bem como a expansão das instituições já existentes, levará em conta o modelo de Instituto Federal, observando ainda os parâmetros e as normas definidas pelo Ministério da Educação. Normal, é serviço público, tem que fazer isso mesmo. Tem que observar as normas que são definidas pelo Ministério da Educação, até porque os institutos federais são instituições, são autarquias federais vinculadas ao Ministério da Educação. Então, nada de novidade aqui para a gente. Tá ok? Pois bem, vamos para o artigo 16. No artigo 16 está contido o seguinte: ficam redistribuídos para os institutos federais criados nos termos desta lei todos os cargos e funções ocupados e vagos pertencentes aos quadros de pessoal das respectivas instituições que os integram. Parágrafo 1º do artigo 16. Todos os servidores e funcionários serão mantidos em sua lotação atual, exceto aqueles que forem designados pela administração superior de cada instituto federal para integrar o quadro de pessoal da reitoria. Tá? Também aqui a gente não tem nada de novidade, mas a gente tem uma palavra que vem para excluir alguma coisa, então a gente presta atenção nela. Aqui a gente tem o seguinte: exceto aqueles que forem designados. Então ele diz aqui: todos os servidores e funcionários serão mantidos, mas aqui na frente tem uma ressalva: exceto aqueles que forem designados pela administração superior de cada instituto federal para integrar o quadro de pessoal da reitoria. Ok? Então, preste atenção nesse exceto aí, porque vem excluindo alguma coisa e sempre é importante. Esse todos é uma palavra universal, e quando ele traz excluindo alguma coisa, a gente muitas vezes passa despercebido e na hora da prova ele não coloca isso aqui, que foi exceto aqueles. Dizer que todos, você diz, poxa, eu vi realmente na lei que diz que todos os servidores e funcionários são mantidos, exceto, tem uma exceção, há uma exceção, ok? Show de bola. Próximo então. Parágrafo 2º. A mudança de lotação de servidores entre diferentes campi de um mesmo Instituto Federal deverá observar o Instituto da Remoção, tá? Nos termos do artigo 36 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Tá? Então, claro, tem que ser a Lei 8.112, ela dispõe, é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, né, das autarquias e tal, e lá vai estar descrito um monte de formas de deslocamento. Na verdade, a remoção e a redistribuição. E aqui você vê que o próprio parágrafo segundo ele já vem prevendo isso, né? Que a mudança de lotação do servidor entre diferentes campos de um mesmo instituto federal deverá observar o instituto da remoção, claro, né? Onde tem um processo de seleção, onde as pessoas vão preencher os requisitos e assim por diante, tá? Mas nada demais. E eu acredito que você já estudou essa lei 8.112, tá? Mas isso aí a gente só traz aqui porque o parágrafo segundo ele toca nesse assunto da remoção, que é uma das formas de deslocamento, tá? Pois bem, artigo 17. O patrimônio de cada um dos novos institutos federais será constituído, dois pontos,
pelos bens e direitos que compõem o patrimônio de cada uma das instituições que o integram, os quais ficam automaticamente transferidos sem reservas ou condições ao novo ente. Além disso, pelos bens e direitos que vier a adquirir, normal, pelas doações ou legados que receber e por incorporações que resultem de serviços por ele realizado, tá? Então a gente tem aqui esse artigo 17, uma informação importante, que eu não sei se a banca vai cobrar ou não, mas é bom a gente estar atento, tá? Porque ela diz: o patrimônio de cada um dos novos institutos será constituído, e ele traz 4 incisos, né, que vai discriminar a forma que será constituído. Então, primeiramente, é pelos bens e direitos que compõem o patrimônio de cada um e cada uma das instituições que o integram, os quais ficam automaticamente transferidos sem reservas ou condições ao novo ente. Ele vai dizer também que será constituído pelos bens e direitos que vier a adquirir, claro, e pelas doações ou legados que receber, e também por incorporações que resultem, né, de serviços por ele realizado. Próximo slide. Parágrafo único. Vixe, esse slide está muito cheio. Parágrafo único. Os bens e direitos do Instituto Federal serão utilizados ou aplicados exclusivamente para a consecução de seus objetivos, não podendo ser alienados a não ser nos casos e condições permitidos em lei. Então aqui a gente já tem outra ressalva de novo nesse parágrafo único, né? Que ele vai dizer que não vai ser utilizado os bens e direitos dos institutos federal. Ele diz que vai ser utilizado ou aplicado exclusivamente para a consecução de seus objetivos. E aí mais em frente ele diz: não podendo ser alienados a não ser nos casos e condições permitidos em lei. Então ele não pode ser alienado até um determinado ponto, né? Até os casos e condições permitidos em lei, tá bom? Então essa é a exceçãozinha aí pequena, mas não é nada demais. Tranquilo isso daí, tá? Artigo 18. Os Centros Federais de Educação Tecnológica Celso Cu da Fonseca, Cefet, do Rio de Janeiro, e de Minas Gerais, não inseridos no reordenamento de que trata o artigo 5º desta lei, permanecem como entidades autárquicas vinculadas ao Ministério da Educação, configurando-se como instituições de ensino superior pluricurriculares especializadas na oferta de educação tecnológica nos diferentes níveis e modalidades de ensino, caracterizando-se pela atuação prioritária na área tecnológica na forma da legislação. Isso aí também não é novidade para a gente, mas leia com mais atenção, dê uma pausa no vídeo, anote as palavras-chave que tem dentro desse artigo e tranquilo, tá? Show de bola. Próximo slide então, vamos lá. Artigo 19. Artigo 19 vai dizer o seguinte: os artigos 1º, 2º, 4º e 5º da Lei 11.740, de 16 de julho de 2008, passam a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 1º. Ficam criados, no âmbito do Ministério da Educação, para redistribuição a instituições federais de educação profissional e tecnológica. 2 pontos. Ficam criados, a gente já leu isso aqui, né? Tal. Tá. Ficam criados no âmbito do Ministério da Educação para alocação a instituições federais de educação profissional e tecnológica os seguintes cargos em comissão e as seguintes funções gratificadas. Bom, 38, cargo de direção, CD1, ou seja, cargo de direção 1. 508, cargo de direção, CD4, cargo de direção 4, né? Depois vem o inciso sexto, que ele vai falar do 2139, que vai tratar das funções gratificadas, que é representado pela sigla FG, tracinho 2. Tá? Temos mais o que aqui? Ficam criados no âmbito do Ministério da Educação para redistribuição a instituições federais de ensino superior nos termos de ato do Ministério de Estado do ministro de Estado da Educação, os seguintes cargos. E aqui a gente tem o que? Ficam criados no âmbito do Ministério da Educação para alocação
a instituições federais de ensino superior nos termos de ato do ministro de Estado da Educação, os seguintes cargos de direção, CD e funções gratificadas, FG. Isso aqui a banca não costuma cobrar muito não, tá? Dificilmente vai cobrar isso aí. E a gente já está encaminhando para o final. A gente já está no artigo 20, né? Que vai dizer o seguinte: essa lei entra em vigor na data de sua publicação, é óbvio, e a data de publicação foi 29 de dezembro de 2008, tá? Foi no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, e tinha o Fernando Haddad também, o Paulo Bernardo da Silva, e diz também cá embaixo que esse texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União em 30 de 12 de 2008, ok? Show de bola então. Acabou. Acabou, cara. A lei foi pequenininha, é isso aí. Acho que se você chegou até aqui, com certeza você fez um bom proveito. E se você tiver dúvida, você pode voltar à aula. O ideal da aula gravada online é que você pode dar sua pausa, você pode retornar, você pode fazer suas anotações. E isso é o importante. Bom, a gente vai parar por aqui, porque chegou ao fim, claro, né? Terminamos o estudo, completamos o estudo da Lei de Criação dos Institutos Federais de Educação, Ciências e Tecnologias, ok? Eu espero que você tenha gostado, eu espero ter contribuído para o seu desenvolvimento, para o seu estudo, tá? E eu espero que você tenha uma boa aprovação, tá? E aí você não pode parar por aí, porque estudar nunca é demais. Estudar nunca é demais para ninguém, tá? Ok? Show de bola então, ESC aqui para sair. Forte abraço, obrigado por ter assistido a aula, gravei ela e espero que tenha ajudado você. Tá ok, meu nobre? Saudações e a gente se vê num próximo encontro, quem sabe, tá? Bons estudos!